O Giliard é sócio da 1.8 Filmes, a empresa que produz boa parte dos nossos materiais aqui do BDFA e dos clipes da Maria Palheta. O Giliard me trouxe uma pergunta muito boa sobre infrações de direitos autorais, que muitas pessoas cometem sem sequer ter ideia que estão cometendo essa infração. Então, fica ligado que a gente vai abordar um pouquinho mais ao longo do vídeo. Fala pessoal, eu tô aqui com o Bruno Dias, músico e guitarrista da banda Maria Palheta, e como se isso não fosse suficiente, o cara exerce uma outra função. Bruno, se apresenta para a turma aí. Olá, muito prazer, eu sou o Bruno, sócio do BDFA Advogados, um escritório atuante na área de propriedade intelectual especialmente. Direitos autorais, marcas, patentes, tecnologia, de tudo um pouco. A música acabou me trazendo para a advocacia. Vocês já viram que o cara entende do assunto, né? Quando a gente abordou essa enquete falando sobre direitos autorais, eu tenho certeza que muita gente que trabalha nesse mercado, na nossa área audiovisual, ou até mesmo para os clientes, a gente vê que há muita dúvida no mercado, é um assunto pouco explorado, e fora essas dúvidas que eu vou tirar com o Bruno hoje aqui, você pode ficar à vontade para você estar colocando nos comentários, chamando a gente no direct, para que a gente possa abordar outros assuntos. Então vamos lá, vamos começar pelo início de tudo. Bruno, o que significa direito autoral? Vamos lá, direito de autor. Quem é o autor? Você é filmmaker, você é compositor, você é um escritor? Você é um autor, desde que você exteriorize a sua obra, você coloca ela de fato no mundo. Ela não pode estar só na sua cabeça. Se você tem uma música pronta, mas ela está só na sua cabeça, você não é autor, você precisa colocá-la no mundo. Então, textos, livros, filmes, imagens, desenhos, tudo isso pode ser protegido por direito autoral. Ponto relevante, o direito autoral ele tem uma divisão que só acontece no Brasil, que é de direito patrimonial e de direito moral. O direito moral do autor, por exemplo, se eu escrevo uma música, o meu nome tem que estar vinculado àquela música, independente do valor que eu vou receber por ela. Se ela é criação minha, é um direito moral meu de ter meu nome atrelado à obra. E ele não pode ser cedido, eu não posso passar o meu direito moral para outra pessoa. O direito patrimonial ele pode ser cedido, que é o direito de exploração econômica daquela criação. Eu vou tirar umas dúvidas contigo aqui que eu tenho e acredito que eu sempre passo para os nossos clientes também, mas eu acho que muita gente que trabalha nesse meio ainda está um pouco por fora. Vou colocar um exemplo aqui. Eu fiz uma gravação para um cliente e aí faltou alguma cena e eu precisei pegar essa cena da internet. Eu tenho a liberdade de ir lá no YouTube e eu gostei de uma imagem de drone que eu precisava. Eu posso ir lá dentro do YouTube pegar aquela imagem do drone e utilizar para uso comercial para o meu cliente? Liberdade você tem. Você deveria fazer isso? Não. Principalmente pensando no uso comercial. Existem plataformas que liberam imagens, vídeos, trilhas sonoras para uso pessoal, sem fins lucrativos ou sem um viés econômico, sem um viés comercial. E essa exploração ela pode ser direta ou indireta. Você não necessariamente está ganhando por aquele vídeo, mas se aquilo te faz ganhar de uma forma indireta, também pode ser uma infração. Lá naquelas letrinhas miúdas que ninguém lê, nos termos e condições dessas plataformas de distribuição de imagem, vídeo, trilha sonora, tem que ler, porque muito provavelmente, eu não vou falar 99% para não chutar um percentual, mas a grande maioria delas veda que você utilize aquilo em assuntos comerciais. Você quer pegar uma dessas imagens para utilizar num trabalho seu de faculdade da escola? Nisso você pode utilizar. Agora, quando você vai criar uma campanha publicitária para o seu produto, aquilo que você vende ou para aquele serviço que você presta, você precisa, via de regra, pagar pela licença. Quase todos esses bancos de imagens gratuitos, eles têm também uma versão paga. Possivelmente, não é garantido, mas possivelmente nessa versão paga você tem os direitos de explorar economicamente e utilizar essas imagens sem correr o risco de cometer uma infração de direitos autorais. Trazendo um exemplo, tem um cliente meu que recebeu uma notificação da FPM, que é a Free Play Music, porque ele estava supostamente usando indevidamente músicas da Free Play Music para uma campanha publicitária. E esse cliente não tinha ideia de que ele precisaria pagar ou não.
Até porque se chama Free Play Music. E o que caracteriza esse uso comercial? Vamos colocar que uma empresa, se ela quiser utilizar para colocar nas plataformas sociais, nas redes sociais dela, mas sem ela trabalhar o tráfego pago, só para uso orgânico, ainda assim caracteriza como uso comercial? Então, esse é um bom uso de ganho indireto. Não está na sua campanha publicitária, num tráfego pago que você vai receber diretamente por aquilo, mas você tem um benefício econômico, comercial, indireto. Sim. Porque tá lá, você está gerando conteúdo, você está mostrando para os seus clientes o que você vende, o serviço que você presta. Então você está utilizando sim indiretamente. Se não tiver autorização da plataforma, ela pode, retirar do ar. Solicitar que você retire Isso seria a parte mais simples, né? Sim. Ela retirar. Vamos escalonando, né? Num segundo momento, ela pode te notificar para tirar do ar, ou ela pode entrar com uma ação judicial por infração de direitos autorais. Quando a gente fala em direitos autorais, nesse caso, o meu cliente não quis pagar para poder ter a imagem, ele queria que eu utilizasse uma imagem gratuita. Eu deixei ele ciente que ele corria esse risco, ainda assim ele quis correr esse risco. Como eu posso me proteger disso? Eu boto um exemplo para um filmmaker que trabalha de forma autônoma, ele quis agradar o cliente, de todas as formas, ele vetou a gravação por custos. Como ele pode se proteger dessa situação para que o cliente não venha cobrar dele? Porque a gente está falando de valores de direitos autorais, e isso não tem como mensurar, né? Como é que se mensura no caso? Eu utilizei uma imagem que não é minha, quanto eu pago de direito autoral se o autor vir para cima de mim? Na verdade, aí tem dois bons pontos para a gente falar. A parte contratual e a parte dos valores. O valor ele vai ser a média do que essa empresa cobraria pela licença. Então pensa assim, a Free Play Music cobra $250 por ano para você utilizar os produtos deles. Se você usa aquilo por 5 anos, você, em tese, não pagou $1.250, então os valores, via de regra, são aplicados de acordo com o que aquela empresa cobraria numa licença. Mas você pode também incidir ele numa multa ou eventual num dano material, dano moral. No judiciário você pode envolver outros valores, mas via de regra o valor que seria explorado pelo titular da obra. E como o produtor ele pode se proteger para que o cliente não venha a cobrar dele? Isso é a base de contrato? Aí tem um outro ponto. A maioria das grandes empresas, ou empresas que têm um bom jurídico, quando ela faz a contratação de um serviço, de um filmmaker, por exemplo, se você vai gravar um vídeo de lançamento de uma empresa, ou sei lá, um vídeo de 10 anos de um escritório de advocacia. Institucional. Institucional. No contrato, eu pelo menos faço isso para os meus clientes, eu coloco que o filmmaker, a produtora que eu estou contratando, é responsável pelos direitos de propriedade intelectual daquele vídeo. Então você vai me entregar um vídeo pronto, sem nenhuma violação de direitos de propriedade intelectual. O que isso quer dizer? Você obteve os termos de licença de imagem, termo de licença de voz, que todos aqueles vídeos que você utilizou para compor aquele institucional, eles não infringem nada. Você mesmo criou, é uma obra sua, não é de terceiro. Se o cliente coloca isso no contrato e ainda assim ele recebe uma notificação de uma infração, ele vai correr atrás de quem? Quem vai pagar o prejuízo? Via de regra, quem produziu o conteúdo. Então, é importante para o contratante ter isso no contrato e do outro lado, é importante que o prestador de serviço tenha uma cláusula de cessão dos direitos de propriedade intelectual. Então, quase sempre os valores aplicados são diferentes. Quando você cria um material que o cara pode utilizar por 1 ano, é um valor, é uma licença. Quando você cria um material exclusivo que você fez por encomenda para aquele cliente, você coloca uma cláusula de cessão de propriedade intelectual, aquele cliente passa a ser o dono de todo aquele conteúdo, mas via de regra ele paga um valor adicional por isso. Mas se no caso o contratante pedir para que o produtor utilize de alguma imagem que ele não detém esses direitos, aí como o contratado pode se proteger para que, porque na hora que vinha a notificação, vai vir o contratante, ação, obviamente, sim, né? Eu acho que numa situação dessa, o ideal é que o produtor não aceite, porque o produtor ele está também cometendo uma infração de direitos autorais. Então, ou ele entrega um produto
E o cliente final pode alterar o produto conforme ele quiser e ele assume a responsabilidade por aquilo. Sim. Agora, se o produtor entregar um vídeo com uma infração para o cliente, porque o cliente exigiu, eu sugiro documentar que aquilo foi solicitação do cliente e o cliente está ciente de que existe uma possível infração de direitos autorais ali e que você, como produtor, se exime de qualquer responsabilidade. Pessoal, uma coisa bem legal que é interessante vocês atentarem quando vocês forem produzir qualquer tipo de material, procure um bom advogado que conheça desses direitos para que ele possa formatar para ti um bom contrato, para que você fique amparado por esse contrato. Como o Bruno comentou, a princípio, se a gente for fazer uma gravação, vou botar um exemplo simples aqui, o dono do restaurante chamou para poder vender um produto, um prato dele, e ele vai trabalhar em funcionamento, aconteceu um exemplo dele pedir para utilizar ou ele alterou qualquer tipo de imagem. Se você não tem um bom contrato, isso daí pode cair totalmente para cima de você. Então, para que tanto o cliente fique bem amparado, ele vai da parte dele formatar um bom contrato e é interessante que você também formate. Não faça somente de boca para fora, ir lá e fechar com o cliente, porque quando a gente fala de direitos autorais, você está colocando um risco enorme. Não tem como mensurar, né, Bruno, os valores, né? As pessoas não têm ideia do nível de detalhe que tem por trás de uma operação que parece ser simples. Pois é. Você liga pro cara e fala assim, eu quero um vídeo, e você acha que é isso. Por trás do vídeo tem roteiro, que tem direito autoral, tem filmagem, captação de imagem. Muitas vezes essas imagens envolvem imagens de terceiros. Então você tá na rua captando, se você foca na imagem de uma pessoa, você precisa ter uma licença de uso de imagem dela. Tocasse num assunto bem interessante. Geralmente quando a gente vai gravar com clientes, e basicamente esses clientes de empresas, vou botar um exemplo, um cliente de empresa e ele tem os colaboradores. E geralmente eles não querem que os colaboradores apareçam por questões de direitos autorais. E isso, pessoal, outra questão, toda vez que for gravar dentro de uma empresa, deixa o teu cliente ciente que qualquer pessoa que apareça nessa gravação, ele é necessário, é preciso que você tenha a assinatura dele para liberar as imagens. Então, aí eu fui lá, gravei e tal. Geralmente as empresas hoje, elas têm já, a partir do momento da admissão do colaborador, ela já tem uma assinatura com o colaborador para esses direitos autorais, né? E se eu for gravar na rua e de repente apareceu sem querer alguém lá no fundo, como é que pode proceder com isso? Até falando do primeiro ponto, quando você vai gravar dentro de uma empresa e esse conteúdo vai ser utilizado apenas internamente, por exemplo, um vídeo da festa de final de ano e tudo mais, não tem problema. Que não vai ter nenhuma vinculação exato, externa. Você não está explorando economicamente aquelas imagens. Então, via de regra, não é um problema. Quando você vai usar aquilo comercialmente, vou colocar numa campanha no YouTube, na Globo, é diferente. Agora, pensando quando você vai gravar na rua, existe uma linha muito tênue, assim. Se você está pegando uma imagem aberta de um espaço e tem pessoas passando naquele espaço, você está com uma imagem... no espaço público. Isso, numa praça. E ali tem, longe daquela imagem, está passando um pessoal. Via de regra, não tem problema. Quando você foca numa pessoa, quando aquela pessoa é altamente identificável através daquela imagem, isso pode ser um problema. Pensa assim, um cara que falou pro chefe dele que ele não vai trabalhar na terça-feira à tarde porque ele vai tomar vacina. E aí, de repente, você filma aquele cara numa terça-feira à tarde na sorveteria. Isso pode ser um problema. Então, assim, existe uma linha muito tênue, mas via de regra, quando você está filmando um local público aberto com diversas pessoas, é uma coisa. Quando você está focando, sei lá, dentro de uma sorveteria, em uma mesa, é um outro cenário. Eu tô vendo aqui que é um assunto que a gente pode debater por várias horas, falar sobre direitos autorais, a gente pode ficar aqui e dá tem pra virar vários... um podcast. Não, pois é. Pô, já que o Bruno tá falando do podcast, então, em primeira mão para vocês, sim, nós vamos ter um podcast, a gente já divulgou aqui na produtora também nos stories, podcast Vamos, uma chamada merchandise rápido, vai lá e segue o podcast Vamos, a gente vai ter aí conteúdo, nossa, com padrão. Não, os primeiros convidados já são de alto padrão, né? Não vou nem entrar aqui. E esse assunto ele pode ser dado continuidade, a gente pode estar chamando umas outras pessoas que trabalham nesse segmento, produtores musicais, artistas, para a gente poder debater um pouco mais sobre direito autoral, mas ele pode se estender bastante.
Mas, Brunão, porra, cara, obrigado, velho. Valeu mesmo aí, Bruno. Valeu, tamo junto. Pessoal... Gravou, será? Gravou. Essa daí gravou agora. Até um próximo vídeo aí, a gente aborda outros assuntos. Se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço, valeu!